Capítulo 984 Movimento do Cubo Mágico. Tradução: Ciberrevisão. Ed Padrim. Desde que Li Ming pegou a lança de sangue da Fênix do pavilhão de artefatos santos, muitos discípulos foram estimulados por isso. Eles treinaram duro, esperando testar sua sorte no pavilhão de artefatos santos. Embora eles não esperassem ter um artefato santo de grau superior, até mesmo pegar um artefato santo de grau baixo era o suficiente. Isso era parecido a quando, no mundo dos mortais, alguém teve alguma sorte e encontrou uma pepita de ouro nos campos. Outras pessoas não se importariam se teriam ou não a mesma sorte e correriam em direção ao mesmo campo para escavá-lo. O que? 1000 selos Grito da Fênix são suficientes para entrar no pavilhão de artefatos santos, então por que você está cobrando 2000? Vários novos discípulos se irritaram com Song Baifeng. Eles tinham trabalhado duro para economizar 1000 selos Grito da Fênix cada um e eles foram ao pavilhão de artefatos santos para testar sua sorte. Mas o resultado foi que eles foram bloqueados por Song Baifeng antes mesmo de passarem pela porta. Song Baifeng montava orgulhosamente em seu leão de fogo, olhando para baixo nesses novos discípulos na destruição da vida do salão pássaro de fogo com um ar autoritário. Ele olhou para esses novos discípulos como se eles fossem sapos, pensando consigo mesmo: esses sujeitos querem vir e pegar um artefato santo? Eles se olharam no espelho recentemente. Song Baifeng riu ruidosamente e disse: o quanto eu digo que você precisa para poder entrar, é quanto você precisa para entrar. Nos últimos dias, Song Baifeng não tinha passado seus dias em paz. Ele não se atreveu mais a intimidar qualquer uma das pessoas da Fada Feng. Não era que ele temesse a Fada Feng, mas sim o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos. O espírito do artefato era seu superior comandante imediato. Ele primeiro tinha que sair dos holofotes antes. Com menos pessoas para extorquir, Song Baifeng ficou aflito. Afinal, para alguém em sua posição ele tinha pessoas acima e abaixo dele que ele precisava subornar. Caso contrário, como ele poderia ficar nesse cargo por de 20 a 30 anos? Song Baifeng decidiu se mover contra discípulos das facções menores. Mas esses discípulos não tinham muito para começar. Não importa o que, era impossível fazer minar água dessas rochas secas. Isso fez com que seus dias fossem difíceis. Você, como ousa fazer isso? Os vários discípulos ficaram vermelhos. Assim que eles estavam prestes a dizer algo mais, eles de repente viram Song Baifeng saltar como se tivessem acendido um fogo sob sua bunda. Ele se saiu do leão de fogo e sua expressão arrogante tornou-se completamente servil com um sorriso lisonjeiro. Em um piscar de olhos, toda a sua personalidade tinha feito um giro de 180 graus e ele agia como alguém completamente diferente. Esses discípulos não entendiam exatamente que truque Song Baifeng estava fazendo até vê-lo rastejando para a frente de um jovem à sua frente. Senhor Lin, seja bem-vindo. Senhor Lin, por favor, entre. Senhor Lin, você fez uma aparição tão majestosa hoje para pegar seu segundo artefato santo de grau superior. Parece que o meu pavilhão de artefatos santos terá outro artefato santo de grau superior que encontrará seu mestre de direito. Um artefato santo de grau superior só combina com um gênio celestial como o Senhor Lin, a fim de se tirar o melhor proveito. Senhor Lin. Li Ming não sabia se ria ou chorava ao ouvir esse título. Ele era apenas uma pessoa comum que veio dos reinos inferiores, então quando ele se tornou tal jovem mestre? Song Baifeng era um personagem extremamente obsequioso. Mesmo que ele precisasse abrir a boca e chamar Li Ming de pai agora, ele ainda faria isso sem pestanejar. Ele abriu atentamente o caminho para Li Ming, tratando aqueles discípulos chocados atrás dele como se eles não fossem nada além de ar. Depois que Li Ming entrou no pavilhão de artefatos santos, os discípulos estupefatos finalmente recuperaram a compostura. Essa cena realmente abriu suas mentes. Para alguém ser tão arrogante em um momento e, em seguida, tornar-se um puxa-saco no outro, esse tipo de cara de pau só poderia vir de um método de cultivo superior. Patético. Eu não posso acreditar que ele é covarde a tal ponto.
Quando ele vê os juniores de famílias nobres, é como se ele estivesse vendo seu próprio pai. Como esse tipo de pessoa pode pensar em cultivar o caminho marcial? Ele nunca entrará no reino da transformação divina. Nem brinca, isso é muito agravante. O que há de tão especial nesses juniores de famílias nobres? Eles tiveram uma colher de prata em suas bocas desde que nasceram. Todo o seu cultivo é totalmente dependente de sua enorme quantidade de recursos. Se eu tivesse nascido em uma família nobre, eu seria pelo menos 10 vezes mais forte do que eles. Família nobre? Seus ouvidos não estão funcionando. Vocês não ouviram quem era. O terceiro discípulo com mais alto cultivo balançou a cabeça. O sobrenome desse jovem era Lin. No Palácio Grito da Fênix, há algum clã familiar Lin que você saiba que possa fazer Song Baifeng ser respeitoso de tal maneira? Bem, ao invés de respeito, isso deve ser chamado de medo. Song Baifeng disse que o Sr. Lin veio por seu segundo artefato santo de grau superior, significando que ele já pegou um. Os jovens discípulos que podem pegar artefato santo de grau superior são raros, até mesmo em todo o Palácio Grito da Fênix e com o cultivo na sexta etapa da destruição da vida adicionado em cima disso. Quem você acha que é? Quando os outros dois discípulos ouviram isso, um deles ainda estava confuso. Mas o outro animou-se e disse: ele é Lin Ming, o que pegou a lança de sangue da Fênix e derrotou o Yanguang das 9 mortes com 4 camadas celestiais. Então é Lin Ming. Ele parece um estudioso do mundo mortal. Não há nada de especial nele. O que você sabe sobre o que é especial nele? Ele suprimiu sua aura para que ele não parecesse diferente de um homem comum. Se ele liberasse sua aura, nem conseguiríamos nos aproximar dele. Há pouco tempo ele estava na quinta etapa da destruição da vida, mas agora ele já está na sexta etapa. O discípulo com o cultivo mais elevado balançou a cabeça e deu um tapinha nos ombros de seus dois irmãos. Você não precisa vir de uma família nobre para ser tratado com respeito. Tudo o que você precisa é de força. No pavilhão de artefatos santos, Song Baifeng era todo sorrisos enquanto liderava o caminho. Seus pequenos e tímidos passos o faziam parecer um eunuco de um palácio real mortal. Senhor Lin, venha dar uma olhada. Esta grande alabarda é o artefato santo de grau superior que substituiu a lança de sangue da Fênix depois que ela foi levada por você. A qualidade é muito menor do que a lança de sangue da Fênix. O Sr. Lin definitivamente não precisa disso. Ainda existem 8 artefatos santos de grau superior aqui, porque você não vê qual se ajusta melhor às suas preferências. Depois de chegar ao centro do pavilhão de artefatos santos, Song Baifeng os mostrou para Lin Ming atenciosamente. Como esse era o glorioso procedimento de desafiar e pegar um artefato santo do pavilhão de artefatos santos. Era mais como comprar roupas em uma loja. No entanto, Lin Ming realmente tinha a capacidade de escolher como desejasse. Ele simplesmente não precisava se importar com o teste e poderia escolher o que quisesse. Esta foi a vantagem conferida a ele pela força. Eu não preciso de uma arma. Quanto ao forno de alquimia, anel, manto, colar e armadura, diga-me o que são. Especialmente o anel e o colar. Lin Ming não precisava de manto nem de forno de alquimia. Ele já tinha um manto celestial das 9 plumas e o forno derretedor do solo que ele ganhou de Wu Yanguang. Embora fossem apenas artefatos santos de grau alto, ele poderia usá-los da mesma forma. Uma armadura não era importante para ele agora também. O que Lin Ming mais queria era o anel e o colar. O colar era na verdade um amuleto protetor. Ele estava preso a um fio vermelho muito comum, algo que parecia poder ser vendido em uma barraca de um reino mortal. Claro! Song Baifeng certamente queria uma chance de mostrar seu lado bom. Senhor Lin, esse anel é chamado de Olho da Realidade. Pode romper ilusões e acelerar a recuperação da resistência física e verdadeira essência. Quanto ao colar de amuleto protetor, chama-se Vontade Santa. Isso não é algo feito no meu clã da Fênix Ancestral, mas sim um tesouro tirado de um inimigo depois que ele foi morto por um ancião do Palácio Grito da Fênix. Sua origem é bastante misteriosa. Segundo a análise dos anciãos, é um fragmento de vontade deixado por um antigo Lorde Sagrado que conseguiu continuar existindo por centenas de milhares de anos.
Foi obtido por um mestre refinador, depois selado no colar de amuleto protetor. Pode aumentar a força da alma e a força de vontade. Depois que Song Baifeng apresentou o colar e o anel a Li Ming, Li Ming assentiu enquanto ele refletia sobre eles. Um tesouro do tipo acessório tinha um efeito muito menor na força de combate do que uma arma ou armadura, mas seu valor era muito maior do que os artefatos santos do mesmo nível. Song Baifeng continuou a apresentar os vários outros artefatos santos, incluindo a espada perfuração solar e arco disparo solar. Esses dois não eram muito inferiores à lança de sangue da Fênix, mas Li Ming não precisava deles nem os usaria. Embora o forno de alquimia, o manto e a armadura fossem bons, por enquanto ele também não precisava deles com urgência. Enquanto Li Ming pensava sobre isso, ele se decidiu pelo colar de amuleto protetor extremamente comum, vontade santa. Eu vou levar esse. Li Ming olhou para o colar de amuleto protetor flutuando no ar. Parecia extremamente comum. Se não estivesse pendurado dentro do pavilhão de artefatos santos, seria difícil notar. Li Ming escolheu a vontade santa por seus próprios motivos. Embora este colar de amuleto protetor não aumentasse muito sua força, ele gostava muito de sua habilidade de aumentar sua força da alma e vontade. A alma estava relacionada à percepção e também ao seu cultivo. Quanto à vontade, ele estava apenas a um passo de alcançar um espírito de batalha de nível ouro. Depois disso, sua força de combate aumentaria para outro nível. Mas este único passo era extremamente difícil. Seu espírito de batalha não melhorou muito que ele entrou na sexta etapa da destruição da vida. Em vez disso, ele vagou à beira de fazer um avanço para um espírito de batalha de nível ouro e agora ele queria procurar um ponto de impulso para fazer esse avanço. Li Ming voou para o céu e desapareceu na luz brilhante da vontade santa. A luz se acendeu por um momento antes de se acalmar, como um lago que se aquietou depois de uma pedra cair nele. Song Baifeng observou, silenciosamente acompanhando o tempo em seu coração. Tempo de 10 respirações, tempo de 20 respirações, tempo de 30 respirações. O tempo de 80 respirações se passou, cerca de metade de uma vara incenso, quando Li Ming desceu do céu. Ele calmamente pousou e olhou para os céus. Aquela estrela brilhante que era a vontade santa se encolheu e um momento depois ela se condensou completamente na vontade santa. O colar de amuleto protetor caiu e pousou nas mãos de Li Ming. Todo esse processo foi fácil e descontraído. O rosto de Li Ming nem mudou de cor. Era como se ele tivesse feito algum assunto trivial. Magnífico, verdadeiramente magnífico. Senhor Lin é de fato o Senhor Lin. Uma potência das 9 mortes tentaria ao máximo obter um artefato santo de grau superior e eles fracassariam mesmo depois de ofegar e ficarem exaustos. Mas o Senhor Lin pareceu estar pegando algo no ar e o obteve no tempo de meia vara de incenso. Na vida deste humilde servo, eu também vi outros gênios pegarem artefatos santos de grau superior, mas eles geralmente levam de 15 a 30 minutos. Além disso, eles teriam que consumir uma grande quantidade de energia, como fariam em uma batalha extenuante. Como alguém poderia se comparar com o Senhor Lin que parece tão elegante e bonito depois de ter feito isso? O talento e o potencial do Senhor Lin serão incomparáveis. Pelos próximos 500 anos em todo o Palácio Grito da Fênix. Nos próximos 500 anos, temo que ninguém possa se comparar com o Senhor Lin. Embora Song Baifeng já esperasse que Li Ming obtivesse a vontade santa, nunca pensou que ele faria isso tão rapidamente. Suas palavras lisonjeiras também se originaram da verdadeira admiração. Ele guardou o pavilhão de artefatos santos por muitos anos e viu muitos jovens heróis de elite pegarem artefatos santos de grau superior. Mas, mesmo que conseguissem fazer isso, eles ficariam ofegantes e cansados, parecendo como se estivessem meio mortos. Comparado a Li Ming, a diferença era como as nuvens e a lama. Li Ming naturalmente não se importava com a bajulação de Song Baifeng. Ele tocou o colar de amuleto protetor em sua mão. Este amuleto protetor era frio como gelo e quando ele estava sentindo cuidadosamente as propriedades e mistérios dentro dele, algo inesperado ocorreu.
Ele podia sentir o cubo mágico profundamente adormecido em seu coração tremer levemente, aparentemente recuperando a consciência após um longo período de